Olá! Este é o 7º vídeo instrutivo da série sobre serviços consulares. Desta vez, vamos falar sobre passaportes. O passaporte é o documento mais importante para os brasileiros residentes no exterior. Ele é utilizado por autoridades brasileiras e estrangeiras, tanto como documento de identificação, quanto como documento de viagem. O passaporte pode ser substituído a qualquer momento, independente da validade do passaporte atual. Portanto, não espere o seu vencer e nem deixe para a última hora. Recomenda-se solicitar um novo passaporte pelo menos 6 meses antes da data de validade do atual. Lembre-se que a solicitação de um novo passaporte depende de vários outros documentos. Mantenha sua documentação em dia. O passaporte brasileiro comum só pode ser concedido a brasileiros natos ou naturalizados. Ou seja, casamento não dá direito a passaporte brasileiro para cônjuge estrangeiro. Da mesma forma, filhos de brasileiros nascidos no exterior só podem tirar o passaporte brasileiro após serem registrados junto ao consulado e obterem a certidão de nascimento brasileira. Para solicitar um passaporte, é necessário apresentar os seguintes documentos: A. Formulário de passaporte. O formulário de passaporte só pode ser preenchido pela internet. Ao finalizar o seu preenchimento, será gerado o Recibo de Entrega de Requerimento, RER. Imprima o RER, verifique se os dados estão corretos, assine seu nome dentro da caixa de assinaturas e colhe uma foto padrão para passaportes na caixa correspondente. Lembrando que a foto para o passaporte deve ser de tamanho 5 cm por 7 cm, recente, ou seja, tirada há menos de 6 meses, nítida, colorida, sem óculos, boné ou outros objetos, olhos e sobrancelhas visíveis, frontal e centralizada, rosto e ombros completamente enquadrados, olhar voltado diretamente para a câmera, expressão neutra e com fundo branco. O fundo deve ser liso. Fotos com paredes mal iluminadas ou com objetos ou portas aparecendo não são aceitas pelo sistema. Tenha cuidado ao tirar fotos em máquinas automáticas no Japão, já que muitas delas só têm a opção de fundo azul, o que não é aceito. Tenha cuidado também ao tirar fotos de crianças. São comuns problemas como olhos fechados, objetos ou mãos de pessoas segurando a amostra. Fotos que não atendam a estas especificações não serão aceitas. Atenção! Não recorte a foto para caber no quadrado do formulário. Caso tenha dúvidas sobre como preencher o formulário, assista o vídeo com passo a passo do preenchimento no site do consulado. B. Taxa consular. A taxa consular para passaporte varia de acordo com a idade. De 0 a 3 anos, 5.200 ienes, equivalentes a R$ 40 ouro. De 4 a 17 anos, 10.400 ienes, equivalentes a R$ 80 ouro. Maiores de 18 anos, 15.600 ienes, equivalentes a R$ 120 ouro. Em caso de pedidos por correio, a taxa deverá ser paga por vale postal, disponível em qualquer agência dos Correios. C. Documentação original. C1. Que comprove a nacionalidade brasileira. Certidão de registro civil atualizada. Solteiros devem apresentar a certidão de nascimento brasileira. Casados, divorciados e viúvos devem apresentar a certidão de casamento brasileira ou a certidão de nascimento com as devidas averbações. Brasileiros naturalizados devem apresentar a certidão de naturalização. Carteiras de identidade brasileiras, RG, recentes, que incluam a base legal da nacionalidade brasileira, também são aceitas como comprovante de nacionalidade. C2. Documento de identidade com foto, como RG, carteira de motorista ou passaporte brasileiro anterior. Caso não possua documento brasileiro que permita a identificação, o requerente poderá, excepcionalmente, apresentar documento oficial estrangeiro com foto, como um passaporte ou carteira japonesa de residência, Zairo Card, desde que esteja válido e contenha um nome exatamente igual ao da certidão brasileira. C3. Caso já tenha feito um passaporte antes, o passaporte mais recente deverá ser apresentado. Se tiver perdido seu último passaporte, deverá ser apresentado o boletim de ocorrência policial. C4. Comprovante de situação eleitoral para brasileiros entre 18 e 70 anos. C5. Comprovante de quitação com serviço militar para homens entre 18 e 45 anos. A regularização eleitoral e militar só podem ser solicitadas presencialmente no consulado. Caso necessite regularizar a sua situação eleitoral e militar, tome as providências necessárias antes de solicitar o passaporte. Consulte o site do consulado para mais informações sobre como proceder à regularização eleitoral e militar.
Sobre a regularização eleitoral, há vídeo disponível na página do consulado e em nossas mídias sociais. Em princípio, você poderá resolver tudo no mesmo dia. Mas lembre-se, quanto mais serviços forem necessários, mais tempo você deverá reservar para sua visita ao consulado. Caso o passaporte seja necessário para identificação ou retorno ao Brasil e você não possa comparecer ao consulado para regularizar a sua situação eleitoral, o passaporte poderá ser solicitado excepcionalmente por correio, mediante assinatura e envio da declaração correspondente. O consulado poderá recusar documentos desatualizados, em mau estado de conservação ou que não permitam a identificação segura do requerente. A autoridade consular poderá, a qualquer tempo, solicitar documentos adicionais ou entrevista quando julgar necessário. A documentação original será devolvida ao requerente após o processamento do pedido de passaporte. C6. Para menores de 18 anos, deverá ser acrescido documento dos pais e formulário de autorização para concessão de passaporte e viagem de menor disponível no site do consulado. O formulário deve ser assinado perante o funcionário consular, por ambos os genitores, identificados por apresentação de documento com foto que comprove a assinatura, por exemplo, seus respectivos passaportes. Alternativamente, se um ou ambos os pais não puderem comparecer ao consulado, sua assinatura no formulário de autorização pode ser reconhecida por autenticidade, menzen, na presença de notário japonês, Koshu Yakuba, em cartório no Brasil ou em outra repartição consular. O consulado ressalva que a sentença de guarda normalmente não suprime o poder familiar, ou seja, o detentor da guarda não pode autorizar sozinho a emissão do passaporte. A dispensa da assinatura de um dos pais só é possível caso seu nome não conste da certidão de nascimento do menor, caso seja falecido, apresente a certidão de óbito, ou por meio de autorização judicial específica para emissão de passaporte e autorização de viagem. Os pais têm a opção de inscrever uma autorização de viagem no próprio passaporte. Assim, muitos optam por deixar registrado que autorizam a viagem dos filhos acompanhados apenas de um dos pais ou permitem que adolescentes viajem desacompanhados. Lembre que, caso não inclua autorização de viagem no passaporte, esta deverá ser solicitada a cada vez que o menor for viajar, sem a presença de ambos os pais. Quando um dos pais quiser revogar a autorização de viagem inscrita no passaporte, o passaporte com autorização de viagem deverá ser cancelado e emitido um novo passaporte para o menor com os custos usuais. D. Cópia de comprovante de endereço. Inclua a cópia da carteira de residente, Zairo Card, ou da carteira de motorista japonesa. No caso de menores, inclua o comprovante de residência de um dos pais para onde o passaporte deverá ser enviado quando estiver pronto. Quando receber o passaporte pronto, verifique imediatamente se os dados estão corretos. Caso esteja tudo certo, o titular deverá assinar o passaporte para validá-lo. Em passaporte de menores e incapazes, será posto carimbo com dizeres incapacitado para assinar, unable to sign. A validade do passaporte é determinada pela idade do titular. Menores de 1 ano de idade, 1 ano de validade. 1 ano de idade, 2 anos de validade. 2 anos de idade, 3 anos de validade. 3 anos de idade, 4 anos de validade. De 4 a 17 anos de idade, 5 anos de validade. Maiores de 18 anos, até 10 anos de validade. A validade dos passaportes solicitados por correio é a mesma dos pedidos feitos pessoalmente. Em caso de extravio de passaporte válido, o prazo de validade do novo documento poderá ser reduzido. Maiores informações sobre como solicitar serviços consulares, inclusive passaportes, estão disponíveis no site do consulado, cgtoc.itamaraty.gov.br. Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima!